dia a todos. Meu nome é Kleber Cardoso, sou doutorando do programa em arte da UNB e vamos dar início às atividades de hoje. Nós teremos, então, na mesa Pluritrans Multi Interdisciplinaridade, a presença do professor Francisco Marinho, da UFMG, Mariana Muniz, também professora da UFMG, e Biagio D'Angelo, professor e chefe de departamento aqui da UNB, do IDA. Nós vamos ter a sequência, a palestra do professor Francisco Marinho, provavelmente, em segundo momento, a professora Mariana, e em terceiro, a fala do professor Biagio. Entretanto, gostaria de ressaltar que a professora Mariana, o voo dela atrasou, ela está chegando, então talvez a gente faça uma inversão com a fala do professor Biagio no local da fala da professora Mariana. Professor Francisco Marinho é professor da Unidade Federal de Minas Gerais, formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Pesquisa arte e tecnologia nas seguintes áreas: jogos digitais, cinema de animação, arte computacional, instalações interativas imersivas, multimídia, interfaces homem-máquina, aplicativos artísticos e educacionais para dispositivos móveis. Também coordena o grupo de pesquisa Imaginário 1, Imaginário 0, não sei como dizer, Poéticas Computacionais. Então, seja bem-vindo, professor Marinho. Bom, gente, obrigado, né, pelo convite de todos aí da organização, estar presente aqui para tentar falar alguma coisa para vocês do que essa minha experiência aí na questão da transdisciplinaridade. A primeira coisa, o público que está aqui, mais ou menos qual que é o perfil? Só para ter uma ideia, porque as minhas apresentações, geralmente, eu gosto de conduzir de acordo com o perfil. Então, vai em tempo real aqui, eu vou mudando as minhas falas. Tem gente, a maioria de artes, né? Tem alguém de outra área ou não? Museologia? Formado em computação. Sim. Bacana. Pois é. Bom, para começar, assim, eu adicionei, né, um outro prefixo aí, né, pluri, multi, inter, trans, pós e o indisciplinar, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes, né, que nos faça tirar do local confortável de qualquer lugar que a gente está. O transdisciplinar depende muito disso. A minha trajetória, né, na engenharia mecânica, em artes, em filosofia também, eu passei pela filosofia, quase formei, me deu uma formação interessante, né, me fez ver vários tipos de modelagem de representação de mundo, né, como é que a gente constrói mundos, como é que a gente diz o mundo. Então, quando a gente olha o mundo e vê alguma coisa que não está de acordo com a nossa percepção, né, causa uma inquietação, uma inconformação, né, escritas aí de uma maneira propositadamente errada, né, a gente tem uma motivação, ou a gente julga aquilo que é relevante, né, é necessário que a gente reescreva o mundo de alguma forma. Bom, esse quadro na parede aí, né, representa aquilo que é relevante para a gente. O que nós vamos colocar lá dentro? A gente estuda artes, mas o que em arte? O que é arte? Né? Só essa pergunta aí já daria um ano de estudos, né? Eu gosto muito de me perguntar, eu fui o primeiro professor residente no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, e eu acompanho eles desde 1999. Aí eu acho que a gente tem 3 perguntinhas aí que são fundamentais, que mapeiam, né, o que seria transdisciplinaridade.
que a gente pode pensar em transdisciplinaridade sob várias perspectivas. Vocês conseguiriam responder para mim aí quais são as áreas que fazem essas perguntas? Essa por quê? Isso, né? E esse mas por quê, por quê? Filosofia, exatamente. Quais são as razões de você perguntar o porquê, né? Por que que você pergunta por quê? A razão primeira, né? É a questão filosófica. E o por que não, né? Por que que não pode ser de outra maneira? Vem aí a questão da arte, da transgressão, da inovação e tal. Mas essas coisas se interconectam. Essas perguntas, elas estão na raiz do que a gente considera transdisciplinaridade, tá? Então, são a posição do cientista, do filósofo, do artista, sendo que a gente não é, na realidade, nenhum deles, né? Mas a gente é o resultado, que é um resultado maior do que a soma das partes. Bom, quando a gente consegue enquadrar alguma coisa, né, com essas perguntas, né, aquilo que era transdisciplinar, aquilo que via depois, né, conectando as várias disciplinas, né, passa a ser disciplinar. Então, foi assim, pô, mas o que é transdisciplinaridade, então, se naquele momento que a gente consegue um resultado, né, de interação entre várias disciplinas, e aqui eu já adianto, né, um pouco a diferença entre multidisciplinaridade, inter e trans, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas quando a gente consegue alguma coisa nova, alguma disciplina nova, ela deixa de ser trans, ela passa a ser disciplinar. Então, é um conceito muito fluido, né? E, quer dizer, a disciplina como um corpo consolidado de conhecimento. A transdisciplinaridade, geralmente, ela se dá num corpo não consolidado, mas no campo muito mais da experimentação. Depois ela passa a disciplina. Uma das coisas que me motivou a caminhar por pela ideia de transdisciplinaridade foi um vídeo que eu vi há muito tempo, né? Esse vídeo é de 1989, se não me engano, vou passar um trechinho dele aqui. Não sei se vocês conhecem, e se já conhecer, me fala, que aí chover no molhado é ruim. De um artista computacional, do Carl Sims, ele é cientista da computação também, né? E eu venho da animação, né? Também da animação e da engenharia e tal. E quando eu olhei isso aqui, eu falei, pô, mas essa animação aí, né, animação 3D e tal, mas isso não é uma animação 3D. O que vocês acham que pode ser isso? Eu falei, quem será que fez essa animação, né? Na realidade, isso é um sistema complexo, adaptativo, dinâmico. As pessoas modelam, né, esse sistema, né, colocam algumas variáveis lá e, quer dizer, e através de cubinhos e de simulação física, eles conseguem fazer evoluir, aplicando leis de teorias evolucionárias, né, algoritmos genéticos, programação evolucionária, e eles conseguem resolver alguns problemas de andar, de nadar, que o homem não conseguiria resolver sozinho. Então, aqui a gente já começa a ter uma complicação sobre a questão da autoria. Isso me chamou muita atenção, né? Quem é que fez isso? Quem que é o sujeito disso aí, né? Não é nem o homem nem a máquina, mas é a soma dos dois. E transdisciplinaridade tem muito a ver com isso, que a gente chama de sistemas complexos. São sistemas que interagem e, na interação, surge alguma coisa que é maior do que a própria interação. O exemplo é a água. Hidrogênio e oxigênio, sozinhos, são só hidrogênio e oxigênio. Quando colocados em uma determinada circunstância, juntos formam a água, que tem propriedades diferentes, né? A gente chama de propriedade emergente. Ela surge na combinação. Transdisciplinaridade, quando a gente pensa arte nesses termos, a gente está trabalhando o tempo inteiro com propriedades emergentes, ou seja, criatividade. Surgir alguma coisa a partir da interação entre uma ou mais disciplinas. Bom, um cara que também me iluminou um pouco foi a partir... Aí eu comecei a estudar algoritmos genéticos, essa coisa toda,
para implementar alguma coisa em computador, e eu fui lá buscar no John Holland, né, essa citação dele. Né? Cadê meus óculos? E ele fala aqui que modelar, né, é uma forma de arte. Modelagem de mundo significa modelar no sentido físico, né, construir uma garrafa para ver se ela vai funcionar, modelagem computacional, modelagem teórica, tem vários tipos de modelos que a gente pode fazer, mas são criações de mundo, né, quer dizer, modelar é como arte, né, depende do gosto e da experiência do modelador. É muito como fazer cartoon. E, por coincidência, também eu fui cartunista durante 14 anos no Jornal Diário da Tarde, Estado de Minas, que é um ano no Globo. E o que o cartunista faz, né, para fazer o cartoon político? E ele, como modelador, ele tem que decidir quais as características, né, que ele tem que tornar saliente e quais as características que ele tem que eliminar. Esse é o problema de toda a área, né? Eu vou fazer arte, o que eu vou fazer? Desenho. Mas por que não ponho a escultura dentro do desenho? Então, você vai ver o que é relevante e o que não é, para chegar ao ponto daquilo que você quer. Né? E, no meu caso, é o cartoon. Eu peguei esse cartoon especificamente, isso é de 1990, alguma coisa. Eu trabalhei como chargista até 99. E eu peguei o Fernando Henrique aqui como um exemplo de modelagem. A caricatura é um modelo de mundo. A gente exagera, tira as coisas, coloca coisas, né, de tal forma que o modelado se parece mais com ele do que o próprio retrato. Né, o retrato a gente chama de instante tipo da pessoa. Só que o Fernando Henrique era muito difícil da gente desenhar e tal. Aí o Aroeira fez um pequeno desenho e a gente começou, em cima do desenho do Aroeira, criar um outro Fernando Henrique. Então, foi modelo em cima de modelo, né, até que a gente chegou nesse aqui. E era o modelo do pensador, esse aqui era, quando ele fala, esqueçam o que escrevi. Não sei se vocês se lembram disso, mas é antigo. Bom, eu trabalho também na parte de arte digital, de mundos digitais, né, de mídia, e uma das coisas mais importantes, quando a gente fala de mídia, é quando por exemplo, trabalhar com narrativas interativas, com jogos e tal. Quanto mais essa coisa se aproxima da imaginação, quando a gente tem alguma coisa concreta, um jogo, por exemplo, tanto melhor, né? A nossa experiência é mais profunda. Então, na minha tese de doutorado, eu imaginei que seria possível criar uma imaginação maquinal, né, que aumentasse as nossas possibilidades de criação. Então, essa mídia imaginativa, né, ela tornaria possível coisa que as mídias normais não conseguiriam, através de uma formalização computacional. Bom, transdisciplinaridade, a gente pode pensar em vários aspectos, sob o ponto de vista da perspectiva, da percepção, como processo, como construção e como interação. Eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre perspectiva, que eu gostaria depois de mostrar mais os exemplos dos trabalhos que a gente faz e a gente discutir, mas percepção, desculpa, talvez seja a coisa mais importante que a gente tem para ver aqui, desses itens todos, no meu modo de entender, né? Porque o que é perceber o mundo? Né? A percepção não é uma coisa passiva, né? Ela depende da nossa memória, do contexto que a gente está inserido e dos nossos objetivos futuros. Tem uma pesquisa interessante que o pessoal de psicologia cognitiva faz, continua fazendo, né? Eles pegam uma criança e um sujeito adulto e falam assim, bom, vai ali naquela mesa que a gente sempre tem lá no sítio, né? Uma mesa com uma gaveta cheia de bagulho, com ferramenta, com não sei o quê, vai lá e pega o martelo, fala para a criança e fala para o adulto. Quem que vocês acham que vai pegar primeiro o martelo? Oi? Criança? Pois é, todo mundo concorda, criança? Por quê? Pois é, olha só, a nossa percepção, como eu falei aqui, ela depende da nossa memória, do contexto e de objetivos futuros. O adulto é muito mais dado a objetivos futuros, né, do que a criança.
Então, quem pega primeiro é o adulto, porque ele planeja isso. Só que ele vai lá, pega o martelo, traz de volta, aí você pergunta para ele, o que mais tinha dentro da gaveta? Ele não sabe. A criança volta com o martelo depois, mas com tudo que tinha dentro da gaveta, porque ela brinca com as coisas, né? E transdisciplinaridade, principalmente em artes, tem a ver com isso, com essa brincadeira da gente olhar, né, todo o contexto, né, a circunscrição, né, o mundo em torno da gente e fazer links, né? E como é que a gente lê o mundo através dessa forma de perceber o mundo? Hoje a gente tem vários tipos de leitura também, né, que já não são mais ligadas às disciplinas, vamos dizer assim, das humanas, né, que seriam, por exemplo, a close reading. Isso aqui é a Catherine Hayles, né, fala muito sobre isso. Essa leitura próxima, essa leitura atenta, que é o caso da filosofia, por exemplo, vai a fundo nas coisas, né? Então, isso é uma busca em profundidade. Hyper aqui, está errado, hyper reading, né? É a leitura que as pessoas, que os jovens fazem hoje, a busca na internet, né? Então, você começa a conectar uma coisa com a outra. Transdisciplinaridade tem a ver com essas duas coisas. É preciso uma base sólida, disciplinar, né? E essa leitura também, que você pula de um lado para outro. E uma outra coisa, machine reading. Olha que coisa mais doida. O que é leitura de máquina, né? Quem faz arte, data art, vai saber muito bem, né, dizer sobre isso, né? Se você vai explorar alguma coisa, tráfego aéreo em cima da cidade de Madrid, né? Você vai ler isso através de algoritmos, né, de uma estrutura de máquina. Então, quem lê é um texto, é um código. É o código que faz a leitura. Então, a arte, hoje, né, ela tem que ser pensada nessas várias formas de percepção, de leitura e de criação de um mundo. É uma profundidade, largura e inteligência maquinal. Bom, aqui só para diferenciar multi, inter, trans, pós, disciplina, né? Multi são as disciplinas não conectadas, mas lado a lado. Uma grade, por exemplo, de um curso de graduação qualquer, pode ser multidisciplinar. Inter já começa uma coisa a interferir na outra, sem, entretanto, alterar o conceito das disciplinas envolvidas. Por exemplo, quem faz ortopedia, o médico e o engenheiro mecânico. Tudo bem, eles vão fazer uma prótese, mas a prótese não vai alterar o pensamento do engenheiro mecânico nem do médico. Na transdisciplinaridade, quando a gente pensa em arte transdisciplinar, né, essa arte que engloba tudo, um pensamento contamina o outro, né? E aí surge uma coisa nova, como a água. Quando você pega uma disciplina e outra, e essas duas juntas formam uma terceira com propriedades diferentes, é o que a gente chama de criatividade, né? E indisciplina é o que eu queria colocar isso no currículo lá do curso que a gente criou lá na universidade, e eles não deixaram. Essa indisciplina, você vai me falando o tempo que eu tenho aqui, essa indisciplina é extremamente interessante, porque a gente tinha pensado que ela teria que ser durante o curso todo. Aí eles perguntaram, mas o que vai ter, né, na indisciplina? Não tem objeto, não tem ementa, não tem nada. Ué, mas como, né? Ué, é só você colocar 3 professores de áreas quaisquer e você vai constituir a disciplina naquele momento. Ela vai ser construída naquele momento. Aí você tem um curso adaptativo, quer dizer, ele consegue, não é uma grade que te aprisiona, mas ele consegue, né, trazer tudo de novidade, colocar em discussão e fazer, tá? E fazer também é uma coisa extremamente importante para a gente entender, dentro das artes, o conceito de transdisciplinaridade. Isso aqui eu postei no Facebook uma vez, é uma brincadeira, né, o que o artista pode dizer para um cientista, né? Aí nada que ele não saiba e tudo que ele não entenda, né? É brincadeira de ambas as partes, né? Aí um paradoxo, aí cada um fica com a sua posição, né? Mas isso aí o pessoal me deu um retorno bacana sobre isso. Bom, teoria e prática.
né? Aquela coisa da área das artes mesmo, né? Você faz arte, mas você o quê? Você fala sobre arte, você pensa arte, você reflete, de que maneira, né? E se a gente for pensar até no verbo, né? Por exemplo, teorizar sobre arte. Teoria não é nada mais do que alguma coisa que está... A raiz da palavra diz muito, né? Está ligado ao ver. É ver através de, é ver em volta, né? Então, teoria tem também um aspecto prático, né? O olhar é construtor. Quando eu olho para uma garrafa, eu construo essa garrafa e deixo o mundo do lado de fora, né? Eu elenco as categorias dessa garrafa. E mais doxa e episteme, quer dizer, opinião e ciência. Então, a gente transita do mundo do nebuloso. E tem um vídeo super bacana aqui, que é curtinho, vou mostrar para vocês, né? Ele fala muito sobre isso. To understand is to perceive patterns. Now, of course, what this means is that true comprehension comes when the dots are revealed and you get Stephen Johnson's long view and you see the big picture. This is this idea about patterns, recurring patterns across different scales of reality. You know, Paul Stamets talks about the mycelial archetype and how the information sharing systems that comprise the internet look exactly like computer models of dark matter in the universe, look exactly like the neurons in a brain. They all share the same intertwinkle filamental structure. It's the rise of networkism as big data advocates talk about how man-made systems are looking exactly like natural systems. The more we can measure, the more we can visualize, the more expands our consciousness by seeing these recurring patterns across scales of reality. It blows my mind, and I think that technology increasingly is becoming an expander of human consciousness. It extends our thought, reach, and vision, and revealing so much more. It's like, whereas once I was blind, now I can see. Jeffrey West from the Santa Fe Institute is telling us that cities are really like organisms. You know, alleys are like capillaries. How is it possible that a man-made artificial technological system is behaving like a natural system? The more efficient it becomes, the more it's starting to look like nature. Really interesting, weird stuff. You know, but it makes me optimistic. It's like when Stephen Johnson says, look, if we can understand all this stuff, we can, I mean, anything becomes possible, right? It's the adjacent possible standing as a sort of shadow future, a map of all the ways the present can reinvent itself. It's beautiful stuff. Bom, eu sei que é muito difícil, ele fala rápido demais, né? Mas isso aí, eu acho que para mim sintetiza bastante, né, o conceito de um... Como é que a gente diz? Artista, cientista, tecnólogo, engenheiro, filósofo. Não dá mais para diferenciar, as zonas são difusas, né? E o que ele mostrou é exatamente isso, né? Que o mundo é constituído de padrões, que a gente pode ver padrões em várias escalas, né? A gente pode fazer arte com isso, a gente pode fazer ciência com isso, né? E ao contrário do artista do século XIX, que olhava para uma árvore, pintava a árvore como ele via, né? O artista digital hoje vai além, ele vai aí no sentido do trans, de atravessar, de ir além do olhar que atravessa, né? Então, ele procura, quando olha para uma árvore, como é que aquela árvore é feita, né? Quais são as leis que regem o crescimento de uma árvore? E ele procura reconstruir isso dentro de um computador, que é a ferramenta alquímica, né, do artista contemporâneo. Então, essa reconstrução, ela depende de uma visão computacional, de uma visão tecnológica, de uma visão também artística e filosófica. E a construção disso é extremamente importante para a gente entender, né, para a gente poder ler e para a gente poder agir no mundo de acordo com essa ideia de transdisciplinaridade. E uma coisa também que me marca, né, nessa história trans, né, do Feynman. O Feynman foi um físico que ganhou o prêmio Nobel, ele deixou escrito no quadro, né, e fala que aquilo que ele não pode construir, a gente não pode entender. Então, a gente tem uma ferramenta fantástica, que é essa coisa aqui, junto com essa aqui, né, que criam coisas novas, diferentes, né? Eu não acredito em arte desvinculada do fazer, evidentemente do pensar, né, e nem a ciência. Então, não há prioridade aí sobre uma coisa e outra, né? Mas uma coisa que marca na história das ciências, por exemplo, e na filosofia, é exatamente quando essa coisa é dividida no mundo, na Idade Moderna, né? Com Descartes, com Leibniz
Spinoza e os posteriores, né? Que é com Galileu, com o método científico, que é exatamente rotular o mundo entre o mundo quantificável e o mundo não quantificável. E, por incrível que pareça, na nossa universidade hoje, as coisas ainda são assim, né? Está lá o prédio de ciências exatas e o prédio das humanidades. Mas que é isso? Já foi superado, né? Nós estamos vivendo no século XVI. Né? Então, a máquina que nos faz reunificar essas coisas é exatamente essa maquininha que a gente construiu. Então, por exemplo, nas humanidades a gente fala sobre valor. Uai, valor, mas valor, você fala assim, aquele cara é bom? Ele é bom, mas quanto que ele é bom? Qual que é a escala que é bom? Ele é bom vamos dizer, né, ia pegar duas pessoas do campo político aí, mas deixa para lá. Ele é bom de X até Y, né? Você cria patamares e classifica as pessoas. Né? Bom, você pode dar valor nisso, né? Um valor quantificável matematicamente e pode implementar essas coisas em sistemas computacionais. O SimCity, por exemplo, é um jogo de simulação de cidades que usa, para avaliar o prefeito, né, uma equação matemática. Então, qual que é a equação matemática que eu vou escolher para definir a qualidade de um prefeito? Aí entra a questão outra da natureza do valor também. Né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha nisso que a gente viu até aqui. Bom, não vou continuar. Bom, da Idade Moderna para cá, a gente foi pensando muito sobre o termo analítico, né? Tudo é divisão. Vamos dividir o mundo para conquistar. A geometria analítica divide o espaço, né? Matematicamente. Leonardo da Vinci disseca cadáver. A gente começa, a tecnologia começa a nos ajudar a dissecação do mundo. E essa coisa vai não crescendo, né? Que a gente chega até hoje, eu vou passando rapidamente, que senão não vai dar tempo, né? Divisão, tempo, espaço, fotografia, tecnologia, a ausência da mão do homem, né? As máquinas ocupando um espaço aí no fazer artístico, né? O filme como divisão temporal também, dividindo, né? O meio tom de uma retícula de jornal impressa, tudo divisão. A televisão, blá, 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 né? É um ponto que percorre a tela X vezes em fração de segundo, né? Varre 60 vezes no segundo. Né? Então, você tem um ponto que já não é mais significativo, né? Ele não tem significado o ponto em si, então passa a ser um sistema subsimbólico e não simbólico. Aí, bum, explode. Da onde que a gente não tem mais como analisar, né? Se você separar aquilo ali, você está perdendo tudo. Então, o reducionismo, né, que vem dessa prática analítica, de que tenta dividir as coisas para tentar entender, passa a ser uma ferramenta que já não dá conta mais do mundo, por vários outros motivos. Tá? E vem daí, nesse meio tempo, né, no meados do século XX, o computador. O computador ele já nasce com uma vocação transdisciplinar e conexionista. O que ele faz é exatamente o contrário. Ao invés de você descrever o mundo de cima para baixo, de leis gerais, ele vai construir mundos de baixo para cima, através de reunião de bits. Né? O bit é uma matéria fundamental. O bit é uma espécie de argamassa que a gente vai juntando, né, e construindo mundos. Então, é um processo sintético e conexionista. Dois caras, Alan e Simon, fizeram em 1950, né, um programa de computador que chamava o Teorista Lógico, e era um programa para provar teoremas. Né, e esse programa se mostrou muito eficiente na prova de teoremas, e foi mais eficiente que os homens, e mais elegante, vamos dizer assim, do ponto de vista matemático, mais bonito. Né? E aí eles foram publicar o artigo e colocaram o programa como coautor. E o artigo foi recusado. Então, você fala assim, mas como? Não fomos nós que provamos o teorema. Né? Então, aí começa a dissolver aquela questão do sujeito, obra, sujeito, mundo, representação, né? Autor, obra, espectador. Essa divisão começa a ficar nebulosa.
E a transdisciplinaridade mexe com isso tudo, né? Quando a gente trabalha com modelos de sistemas complexos, dinâmicos, né, que se der tempo aqui eu mostro, a gente vai ver que isso acontece. Bom, então, há uma reunificação, né, com a computação, né, da questão das qualidades e das quantidades. E muita gente não se apercebe disso ainda, né? Então, você pode construir modelos até éticos, morais, políticos, estéticos, né, em computação, usando formalização lógico-matemática, né? E isso que a gente faz. O que eu estou mostrando aqui, por trás de tudo isso aqui que vocês estão vendo de imagem, tem bit, né? E bit, por si só, não tem nada a ver com representação fora do mundo, né? A gente classifica isso como um sistema que não é simbólico, né? É subsimbólico. Bom, uma coisa importante também é, na transdisciplinaridade, é a correlação que ela tem com os sistemas complexos. Sistema complexo é aquele sistema que as partes juntas, né, formam um todo que é maior do que elas. É o caso da água que eu dei. É a mesma coisa na questão da autoria. Homem e computador, juntos, eles resolvem problemas que nenhum dos dois resolveria juntos. Problemas de toda a ordem, estéticos, filosóficos, científicos. Tá? Então, o caso do teorista lógico foi isso. Bom, essa obra do Eduardo Carr, que talvez vocês conheçam, né? O Gênesis, todo mundo, não preciso falar o que é, ou preciso? Não. Tá, então vou falar. Ele pega o Gênesis, né, da criação da Bíblia, transforma o texto do Gênesis em código Morse, depois transforma numa sequência de proteínas, manda sintetizar isso e insere dentro de uma bactéria. Deixa essas bactérias se multiplicarem. Essa bactéria é bombardeada por raio ultravioleta, que é acionada por internautas à distância, e ele deixa isso tudo. Depois ele pega a bactéria, pega aquele trecho do DNA da bactéria mesmo e reescreve o Gênesis, né? Eu acho essa obra emblemática, né, porque a gente está lidando aí com construção de vidas. O modelo que a gente constrói aqui não é sobre a vida mais, é a própria vida, né? E aí, nesse sentido, também tem um cara que criou o mundo do campo que a gente chama de vida artificial, que é a vida pensada não como ela é, né, em cadeias de carbono, mas como ela poderia ser em cadeias de silício. Como é que a gente pode construir outros tipos de vida e de inteligência? E aqui é uma sequência que ele faz, né, que ele consegue fazer, da primeira reprodução, né, em sílico de uma célula. E vida artificial é um campo fundamentalmente transdisciplinar, né? Muita gente de arte digital trabalha nessa área. Tem aqui no Brasil a Diana Domingues, que trabalha muito com isso. Lá fora, a gente mesmo no Grupo Imaginário, a gente trabalha muito com vida artificial, principalmente com inteligência artificial, modelando atores, né? Que são, vamos dizer assim, vivos, entre aspas. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso depois. Para você ter uma ideia, né, como é que é um script, né? Isso aqui é uma máquina de estados de vamos dizer assim, um jogo, né, que é uma modelagem de um mundo virtual, de criaturas que competem por comida, sexo e só, né? Então, a gente cria uma espécie de roteiro que é completamente diferente do roteiro que a gente está acostumado, por exemplo, nas narrativas do cinema, nas narrativas convencionais, né? E a maneira de descrever comportamento é isso aqui. A grande diferença que acontece, né, com a computação é que o texto, né, a imagem, quer dizer, a representação passa a ter comportamento. Não é simplesmente algo que se coloca no lugar de alguma coisa, mas algo que se comporta. Pode se comportar desde uma simples reação, como vamos dizer,
um relé de uma geladeira que chega a uma temperatura, ele liga e desliga, né? Até elementos de inteligência artificial, atores de inteligência artificial, que são extremamente autônomos e podem ser adaptativos. Então, o campo transdisciplinar que eu trafego, ele tem essa perspectiva, tá? Um olhar sobre a vida, que, na realidade, no fundo, é a vontade dos artistas, cientistas, né? Frankenstein, né? O Moisés batendo o Miguel Ângelo batendo no joelho de Moisés e falando, parla, né? O que, no final das contas, a gente quer criar é vida, é uma espécie de mania de Deus aí, meio nietzschiana. Bom, aqui são alguns exemplos de sistema de regras que vão gerar coisas parecidas com coisas vivas, né? Isso aqui eu vou passar batido, que eu vou mostrar as coisas que a gente faz, né, que é muito mais interessante, tá? Mas, olha só que coisa mais maluca, né? Eu tenho um conjunto de axiomas aqui, imagina com um caderno todinho quadriculado, isso é um autômata celular, tá? Eu preencho alguns quadradinhos, crio um sistema de regras, depois preencho o quadradinho de baixo. Aplico o sistema de regras de novo e preencho os quadradinhos de baixo. Então, ele vai me desenhando essas fórmulas aqui, de acordo com o sistema de regras e com meus axiomas iniciais. A natureza parece fazer isso também. Olha só, essa concha e esse padrão. Então, como o cara falou, a natureza está cheia de padrões, e o artista tem que ver esses padrões, né? O que tem de similar numa corrente sanguínea, no tráfego das ruas, nas nossas ideias, como é que a memória é feita, como é que nossos neurônios se conectam. Há, certamente, né, uma ligação entre essas coisas. O artista, hoje, ele procura ver isso, né? O artista transdisciplinar, ou o cientista, ou... Quer dizer, eu acho que não tem nome para isso ainda, né? A gente não pode falar artista, que a gente vai reduzir. Então, não se aplica, né? Eu diria alquimista, tá? O alquimista digital. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, que eu acho que é mais interessante, alguns trabalhos que a gente fez, né, que tem quanto tempo? Tá, beleza. Então, vamos lá. Bom, a gente trabalha com... Eu selecionei alguns vídeos de trabalhos nossos ligados à literatura digital, tá? Porque a gente trabalha com robótica, com vida artificial, com um monte de coisas. Então, esse é interessante também para a gente olhar como é que a literatura pode ser vista sob outro aspecto, tá? Então, eu vou passar uns videozinhos aí, não tem não? Agora tá. Isso aqui foi no Festival de Arte Digital de 2002. Deixa eu virar para cá. Está dando para ver, gente? Acho que se apagar a luz aí está um pouco escuro. Isso aqui, essa bonequinha, ela que tem nos olhos, é um sensor infravermelho, tá? Que ela fica procurando gente. É uma caixinha, né, que conta a história da Barbie dissecada. A gente queria falar sobre a beleza, né, a beleza construída, os padrões de beleza da atualidade. Então, a gente falou assim, vamos pegar a Barbie e vamos hackear a Barbie, né? É um conceito bacana da gente entender o que se passa, né, pela beleza. Então, são 3 módulos desse aí, e essa cabecinha, né, ela fica procurando gente. Quando a pessoa se aproxima, ela para e olha para a pessoa, tá? E aí acende todo um conjunto de coisas que estão aí atrás, que é como se fosse a Barbie ficando excitada, a Barbie toda despedaçada e excitada. E lá em cima tem um display que me mostra poemas procedurais que são baseados na proximidade das pessoas. Então, o arranjo poético da literatura, da poesia escrita, né, as permutações são inteligentes, elas são feitas baseadas em função dessa proximidade, né? E aí são poemas simples, a gente tem coisas mais complexas, né? E
tudo feito com I99, né? A gente tem aqui em cima uma caixinha de música que é do Purelise, que é também controlada por um motor de passo, né? Que a gente usa Arduino, não sei se vocês estão sabendo o que é Arduino e tal, mas é um software de um hardware aberto que a gente usa muito na área de artes digitais, né? Então, ela controla essa coisa toda. São 3 Arduinos controlando isso aí, tá? E latinha de sardinha, sapatinho, tudo de R$1,99 para mostrar assim, a banalidade mesmo dessa construção artificial da beleza. Cada caixa tem sua cabeça com um conjunto de poemas, uma coloração RGB, né? Que dialoga com isso, com essa ideia de decomposição das coisas, né? As coisas mais fundamentais. Deixa eu mostrar um palavrador. Esse é o palavrador. Bom, eu estou falando aí, mas deixa eu até tirar o som desse treco aqui, porque senão eu me ouvindo, é uma coisa horrorosa. Palavrador, a gente ganhou um prêmio na Espanha de literatura digital com palavrador, foi apresentado em vários lugares. É um livro físico, né? Tem um monitor lá em cima, no canto esquerdo, e um livro físico com 4 sensores. A gente falou tudo sobre as 4 estações, né? Os 4 ventos, essa coisa toda, e esses sensores modificam o ambiente 3D. Em uma dessas páginas, né, os 4 sensores, que são essas pontinhas aqui, se você aproximar a mão, você vai controlar, por exemplo, nos ventos, né, seriam os sons. Então, você controlaria os ritmos que são feitos aqui a partir de percussão de pequenos solenoides em placas metálicas. Então, eu tenho uma poesia sonora também. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, deixa eu ver um outro aqui que pode ser legal. Esse aqui. Isso aqui já é mais de data art, tá? A gente despedaçou também os corpos e fez uma pesquisa, né? Despedaçou a Barbie e colocou em cada ponto da Barbie aí um sensor para você tocar e com um bisturi, e com esse, quando você toca nesse bisturi, aparece projetado, né, em mapeamento nas partes do corpo, né, que a gente modelou lá, imagens de cirurgia, e informações a respeito dessa, vamos dizer, da beleza fabricada. Vocês estão vendo que a projeção está um pouco deslocada, que isso ficava perto de uma passagem de trem, toda vez que o trem passava, descalibrava o projetor. Bom, deixa eu passar uma matéria que saiu, essa aqui eu tenho que aumentar um pouco. Podem participar de jogos que simulam o funcionamento de vários órgãos. Um olho gigante surpreende o visitante logo na entrada. A gente vê aqui atrás, mostra como que a imagem vem para os nossos olhos. Na realidade, ela vem inversa, né? Na hora de transmitir, a gente vê a imagem correta. O museu que foi feito lá em Belo Horizonte, a própria câmera fotográfica. o Museu de Ciências da Vida, e a gente criou, da pele. sei lá, mais de 10 instalações, meio gelatinoso, uma coisa meio para divulgação científica. E aqui tem espinhas. Para conhecer todas as partes do corpo humano, o museu tem modelos fatiados, virtuais, em 3 dimensões. Alguns foram trazidos da Alemanha. Durante 5 anos, 140 cientistas, pesquisadores, Minas Gerais, criaram jogos e estruturas interativas. Bom, esses jogos aí a gente criou tudo isso no laboratório nosso. Assim a gente realiza todo, isso aí é para simular um neurônio, então você faz a excitação do neurônio. Do corpo. Aí usando Kinetic para avaliar, né, a flexibilidade do corpo. Sem a flexibilidade dos joelhos. Um pouquinho cansado, né? Gordinho, sempre cansa. Neste game, vence quem come cada tipo de alimento na quantidade certa. Dá para simular a luta dos espermatozoides também usando o corpo em movimento.
reto, você tem que fazer curva e você tem que nadar contra a água, parece que a água vai te jogando, vai te empurrando para você não ir. Você tem que correr mesmo para poder conseguir fecundar. Aqui a gente pode ver o funcionamento do coração durante o exercício físico. Esse equipamento tem um sensor de frequência cardíaca. E a gente desenvolve tudo nessa coisa, tá? Do hardware, software, concepção visual, tudo. E lá no coração, as luzes começam a piscar, já bem devagar. Mas se eu der uma aceleradinha, as luzes já começam a piscar bem mais rápido. O som do coração é mais alto. Isso significa que quanto mais intenso o movimento, mais sangue... Beleza. Agora eu vou precisar de alguém segurar o microfone para mim, que eu vou ter que usar as mãos. Só um minutinho, deixa eu... Cadê? Não, se quiser acender um pouquinho aí, só para... Esse aqui é o nosso último trabalho em poesia digital, e eu vou terminar aqui, depois, no final, se vocês quiserem fazer perguntas. Cadê o Master Server Zé? Tá. Então, um ambiente de poesia digital que chama Liberdade, baseado no bairro Liberdade, São Paulo, que a gente pegou como metáfora, e a gente construiu toda a visualidade em papel. Tá? Então, são poemas de toda a espécie. A ideia é que existem poemas que suscitam encontros, outros os encontros. Você vai assumindo memórias quando você vai pegando esses poemas no ambiente. E você pode trocar com outro usuário as suas memórias. Tá? Então, é uma ilha. Você vai adquirindo essa memória, isso é multiplayer. Você pode trocar também poemas com o ambiente público, postar seus ambientes. E a gente fez uma interface para isso no WordPress, de tal maneira que a pessoa pode postar uma escultura, né, um objeto tridimensional, ela pode postar uma textura, ela pode postar um poema, ela pode postar um áudio numa interface facilitadora, para ela não ter que programar. Tá? Então, é um ambiente de autoração, além de ser um ambiente de fruição, né? Ele também é um ambiente de autoração. Eu posso pular também. Ver as coisas mais de cima. Juramos jogar fora um dia. Aqui, por exemplo, eu posso ir buscando poemas. Perfeito. Ó, existem fontes sonoras aqui que são espacializadas. Então, essa fonte conta a história das cartas entre duas pessoas. Aí você vai passando por ela e vai ouvindo essas cartas. E a gente tem mais de 4 horas de áudio gravadas aqui. Meu habitual edifício de carnes, Aqui são os de highlights, sensações, são de pensamentos. e você interage com eles, colidindo com o Haikai. O texto é lindo quando você colide com o Haikai. Retração, cimento. O que eu vejo é o Relógio parou. Não faça barulho. Você encontra surus, essa coisa toda pelo ambiente. E tudo isso interativo. Bom, como a gente está em liberdade, a gente tem uma prisão também, né? E a gente vai encontrar... o tio falecido, sem encontrar uma prisão aí dentro da liberdade. Para você sair dela, você precisa achar uma chave. Então tem elementos de gamificação. Não dá para ficar aqui, né? Porque o ambiente tem horas e horas de conteúdo. Está disponível. Essa versão aqui ainda não, tá? Essa versão multiplayer não. Mas eu vou passar o endereço para vocês depois. Então essas luzes aqui, ó, são luzes que têm alguma memória. solidão, Tá? clarão, E aqui são as memórias que eu recolhi. luzes Então, eu vou recolhendo, depois eu iluminadas, passo ao lado do cara, né?
apaga a sua memória, você morre simplesmente, né? Poeticamente. Nós vamos ter um momento de perguntas as 3 falas, diferentes. Tá. Mas eu só queria contar. Software Java, VRML... Não, Unity 3D. Pode continuar, só. Tá. Bom, é isso, gente. Brevemente, assim, tentei mostrar algumas coisas que a gente faz, né, que estão ligadas ao mundo da literatura. Ah, tem um, peraí. Dá tempo ainda? Você pode fazer uma coreografia. Se você tiver 2 pessoas com luz, você, além de desenhar, você pode criar uma performance corporal mesmo. Tá? Então elas caminham em direção à luz e quando você tapa a luz, tem uma câmera aqui vendo a luz, elas se dispersam. Então elas ficam vagando. São poemas vagabundos, vagantes, errantes, erráticos, né? Mas que também vão se recompondo textualmente também, eles se modificam, tá? Uma posição da luz. Isso aqui é muito bonito, do seu ponto de vista plástico também, principalmente no lugar. Esse é um poema peixe poeta. Na verdade, a gente pega o perfil do peixe, tá? É uma câmera PS3 aqui. A gente faz um tratamento de visão computacional aqui. Pega esse peixe, né, depois projeta a imagem do peixe e os poemas vão seguir o peixe, o comportamento de bando. E o conteúdo dos poemas também é afetado pela direção do peixe e pela velocidade dele. Tá? E a gente deixou isso espelhado mesmo para poder estar na mídia. Só passar rapidamente. Isso aqui é uma outra poesia arqueológica, né? Trabalhou com os elementos, a água, aqui trabalhando com terra. Isso aqui é como se você estivesse dentro de uma gruta, explorando uma gruta, né, iluminando a gruta, e tem poemas inscritos, como se fossem pinturas rupestres. E na realidade a gente usou um projetor, a lanterna, na verdade é um Wii, um nunchuck. Tá? Ele tem aqui um emissor de infravermelho e eu consigo localizar para onde que eu estou apontando o Wii. Então eu faço uma máscara de vídeo de acordo com o tempo e a localização de onde a pessoa está apontando, eu mudo os conteúdos textuais. Isso é uma mesa que a gente fez lá no Museu de Ouro Preto, Museu do Padroeiro, de Tiradentes. Esse estava aqui em Brasília, no espaço Israel Pinheiro, espaço de crescimento. Espaço dedicado à sustentabilidade e tal. Eu quero mostrar só um outro. Deixa eu citar aqui. Vídeo poemas. Não
não está aqui não. Depois, se der tempo, na hora alguém perguntar, eu mostro, que é uma mesa de ambiente de vida artificial. Eu mostrei para vocês aqui, né, a ideia de vida artificial, ela congrega muita coisa do que a gente diz que é transdisciplinaridade. Aí depois eu mostro, assim que der. Bom, gente, desculpa, é coisa demais para pensar, é uma coisa muito complicada falar isso em tão pouco tempo e mostrar tanta coisa que a gente tem feito. A gente tem feito muita reflexão e muito trabalho prático também, que são indissociáveis, né, para a prática multitrans e interdisciplinar. Obrigado, professor. Obrigado a vocês.